que significa esse som de sirene de ambulância no fundo, hein? Significa que hoje nós vamos falar sobre reserva de emergência. Seguinte, o que eu vou te ensinar nesse vídeo pode literalmente salvar a sua vida. Sabe aqueles momentos da sua vida que parece que tá tudo dando errado? Todos nós temos momentos assim nas nossas vidas. Então, para você não surtar muito quando as coisas saírem do seu controle, eu vou te ensinar a melhor estratégia para você criar uma reserva de emergência imbatível. Te garanto que vai ter coisa aqui que você nunca parou para pensar. Com essa técnica, sua vida vai ficar muito mais tranquila. E se você é uma dessas pessoas que acredita que não precisa disso, assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que eu vou te convencer que eu vou mudar você de ideia. E eu vou fazer você montar a sua reserva. Meu nome é Luan Andrade e seja muito bem-vindo a mais um Escom Finanças. Primeiramente, o que é uma reserva de emergência? Sabe quando a vida resolve te dar uma rasteira e acaba com todo o seu planejamento? Então, a reserva de emergência serve para esses momentos, para as emergências. Ele é basicamente um dinheiro que você espera nunca precisar usar. É tipo um mini kit de primeiros socorros que você deve ter na sua casa aí, com alguns remédios, com umas gases, uns curativos, enfim. Você quer usar o kit? Não! Mas caso você se machuque ou precise de algum remédio com urgência, ele tá lá para te ajudar. Se você não tem o kit por perto, se você não tem esse kit em casa, um pequeno problema pode virar um problema gigantesco. Um corte simples que seria fácil de se resolver pode infeccionar e te gerar vários outros problemas pelo fato de você não ter um kit por perto. Um tio meu morreu de corte de papel. Então eu, se fosse você, não brincava com isso. A reserva de emergência é basicamente o seu kit de emergência financeira. É uma grana acumulada que serve para te ajudar em situações repentinas e inesperadas. Que situações, Luan? Eu sei lá, se eu soubesse, não chamaria situação inesperada. Se eu estivesse esperando, não teria esse nome. Mas brincadeiras à parte, eu posso te dar alguns exemplos mais recorrentes. Perder o emprego do nada, uma geladeira que estragou no final do mês, uma doença que te pegou de surpresa. E um lembrete importante aqui: ir fazer compras no shopping, comprar um joguinho novo, fazer uma viagem de férias, qualquer coisa desse tipo, não são emergências. Eu já vi gente gastando a reserva de emergência para viajar, porque ela estava lá há muito tempo e não estava acontecendo nada, e depois da viagem a pessoa teve problemas e se enrolou toda porque não tinha reserva, porque tinha gastado com lazer. Ah, não, mas se isso acontecer comigo eu dou um jeito pra tudo na minha vida, eu não preciso me preocupar com reserva. Se as coisas derem errado, eu sempre dou meus pulos. Não vou perder meu tempo. Eu vou te dar um exemplo prático, então, para te convencer de que a reserva de emergência é essencial. E era uma vez um homem chamado Lucas, grande Lucas. Lucas tinha 100 mil reais investidos em ações, mas ele não tinha reserva. Afinal, na visão dele, reserva de emergência não faz o dinheiro render e ações fazem. Então não vale a pena investir na reserva de emergência. Então, de repente, veio uma crise gigantesca que desvalorizou os seus investimentos em 80%. Muitas pessoas falavam disso antes e eram considerados exemplos absurdos. Mas aí chegou a crise do coronavírus e nos mostrou que realmente precisamos estar sempre preparados para tudo. Afinal, imprevisto é justamente aquilo que você não consegue prever. Você pode parar e pensar sobre tudo que vai dar errado. Sempre vai ter alguma coisa que você não vai pensar e que pode puxar o seu tapete. Voltando para a história. Agora aqueles investimentos que valiam 100 mil reais passaram a valer 20 mil reais. Só que o Lucas se considerava um investidor sábio, um investidor inteligente, um investidor acima da média. Ele não ia vender as ações dele na baixa, ele ia esperar o país se recuperar e deixar os investimentos dele lá rendendo por longo prazo. Um cara inteligente. O que o Lucas não esperava é que durante essa crise ele teria um problema de saúde. Para fazer logo cedo os tratamentos e se livrar da doença para evitar qualquer tipo de problema maior, ele precisaria gastar 10 mil reais. Ele tinha uma reserva? Ele não tinha uma reserva, ele não tinha 10 mil reais, ele precisava dessa grana para ontem, era urgente. O que ele precisou fazer? O Lucas vendeu metade dos seus investimentos na baixa
para poder pagar os seus tratamentos. Ou seja, não adiantou nada ele ter 100 mil reais investidos sem ter uma reserva. Porque na baixa, os 100 mil viraram 20 mil. E aí esses 20 mil viraram 10 mil, porque ele precisou tirar os outros 10 para pagar o tratamento. Ou seja, os investimentos dele caíram pela metade. Ele precisou vender metade das ações que ele tinha para pegar aquela grana logo. Quando a crise voltar e as ações dele voltarem para o ponto que estavam antes, ele só vai ter 50 mil reais. Ele tomou um prejuízo de 50 mil porque não tinha uma reserva. Se ele tivesse uma reserva de pelo menos 10 mil reais, considerando que ele já tinha 100 mil investidos, a crise passaria e ele não precisaria ter vendido nenhuma das ações. Os 100 mil ainda estariam lá. Mas eu não invisto meu dinheiro, eu não preciso de reserva, eu não sou investidor. Se você não investe, é pior ainda. Aí que você precisa de uma reserva mesmo. O Lucas perdeu muita grana, isso é um fato, mas ele pelo menos não precisou vender nada. Se você que não investe tem uma emergência dessas, ou você vai precisar vender um monte de coisa da sua casa para levantar essa grana, ou essas vendas não serão suficientes e você vai ter que pegar dinheiro emprestado com o banco. O que todos nós sabemos que não é uma boa opção. Os juros, eles são assustadores. Especialmente quando você precisa muito daquele dinheiro. Aliás, para ser mais exato, em casos de emergência de verdade, você nem vai ter tempo de vender ação, de vender coisas da sua casa, de pegar empréstimo, você não vai ter tempo de fazer nada disso. Você vai se enrolar todinho e eu vou estar lá na sua janela te olhando para falar que eu avisei. Tá bom, Luan, não precisa falar desse jeito, eu já entendi que eu preciso fazer minha reserva, mas quanto dinheiro que eu tenho que guardar? A maioria das pessoas fala para você ter de 6 a 12 meses do seu salário guardado, mas eu vou ser bem mais específico na nossa estratégia. Para definir quanto dinheiro você deve guardar, precisamos analisar antes 4 pontos-chave. Mas antes de eu te contar quais são, já se inscreve no canal para aprender a cuidar do seu dinheiro e deixa um like nesse vídeo se estiver gostando dele. O primeiro ponto a se olhar é o seu custo de vida. Para você saber o quanto precisa guardar, você precisa primeiro entender o quanto você gasta por mês. Todos os seus custos, todos os seus gastos. Conta de água, conta de luz, mensalidade da escola, mensalidade da faculdade, lazer, enfim. Isso tudo vai ser a base da sua reserva de emergência. E como você vai precisar fazer o seu orçamento para entender o quanto costuma gastar, aproveita esse momento e já dá uma olhadinha em quais lugares você pode começar a reduzir os seus custos, em quais lugares você pode reduzir os gastos. Já define as suas metas de gastos mensais, afinal, não vai dar para você criar uma reserva de emergência se você sair gastando tudo. É impossível, você tem que juntar o dinheiro. O segundo passo a se analisar é o seu regime de trabalho. Como assim, Luan? Você precisa saber o quão arriscado é o seu trabalho. Um profissional CLT, ou seja, um funcionário de uma empresa, e uma pessoa que trabalha como autônoma, elas possuem garantias diferentes, elas precisam de níveis de proteção diferentes. Vou te dar um exemplo que aí fica mais fácil e você vai perceber que é uma questão de puro bom senso. Quem você acha que precisa de uma reserva maior? O Joãozinho, que é estagiário e ainda mora com os pais, o Kleber, que é funcionário público há 10 anos, ou a Letícia, que é empreendedora e começou o seu próprio negócio há 7 meses. Comenta agora aí embaixo pra mim, quem você acha que tá correndo mais risco? O Joãozinho, o Kleber ou a Letícia? Tô te dando um tempo pra comentar, vai lá, para de enrolar, para de procrastinar o seu comentário. Vamos lá, tô te dando tempo, acabou o tempo, vou dar a resposta. Se você respondeu que é a Letícia, parabéns, você acertou. Quanto mais exposto você estiver ao risco de perder a sua renda ativa, maior deve ser a sua reserva. A Letícia precisa aumentar a sua reserva porque ela nem sabe quando que o negócio dela vai dar lucro. Isso sem contar com todos os imprevistos que podem acontecer na empresa dela e com o fato dela não possuir os benefícios de um CLT. Se a Letícia adoecer, ela não vai receber enquanto estiver em casa. Se o negócio dela quebrar, ela não vai ter o fundo de garantia, ela não vai ter o FGTS. Por outro lado, o Kleber, que já está mais estabilizado como funcionário público, ele também precisa de uma reserva de emergência, mas não precisa
ser tão avantajada quanto a da Letícia. É uma reserva que basicamente tem que cobrir os custos da vida dele por um tempo, por alguns meses, se as coisas derem errado. E o Joãozinho ainda é estagiário e mora com os pais. Então, apesar dele já precisar montar a própria reserva, se nada der certo, pelo menos fome ele não passa. O terceiro ponto a se analisar são os seus dependentes. Esse aqui não encaixa para todo mundo, mas é importantíssimo de se analisar. Talvez você precise algum dia, então vem comigo que quando esse momento chegar, você já vai estar pronto. E fica atento porque a maioria negligencia esse ponto e se ferra. Caso alguém dependa de você, seja seus filhos ou algum parente que está sob seus cuidados, ou até mesmo algum animal que você tem e saiba que talvez você precise ir no veterinário com ele de última hora, enfim, qualquer coisa que dependa de você, você precisa aumentar a sua reserva ao ponto que ela cubra tanto você quanto seus dependentes dos imprevistos. Uma vez que pode acontecer imprevistos para os dois ao mesmo tempo. Se o seu filho adoecer ou precisar de alguma coisa de última hora e você tiver uma reserva, beleza, tá tudo certo. Se algo acontecer com você e você tiver uma reserva, também tá tudo certo. Agora, e se você e seu filho adoecerem ao mesmo tempo? Eu tô falando de doença séria, daquelas que você precisa ir no hospital e deixar dinheiro lá. Sua reserva te protege se tiver problema com os dois ao mesmo tempo? Se você perder o emprego, sua reserva de emergência tem condição de sustentar você e sua família por um tempo, sem precisar entrar em pânico? Parece dramático, mas a crise do coronavírus veio aí para nos mostrar que do dia para a noite, a saúde e o emprego de todos podem ser ameaçados. Então, se você é um solteirão e não tem ninguém para se preocupar ainda, tá tranquilo. Não precisa aumentar a sua reserva por isso. Agora, se alguém depende de você, a sua reserva precisa ser bem maior do que antes. Esse é um dos fatores que mais te colocam em risco. Em alguns casos, o ideal é até mesmo dobrar a reserva para cobrir a vida dos dois, a sua e a do seu dependente. Especialmente se seu dependente for um recém-nascido ou uma criança novinha ainda. Porque eles são muito frágeis e tem alguns que sofrem bastante, que precisam frequentar bastante o hospital. O quarto ponto é justamente a sua renda. Sim, você só considera a sua renda no final. Mas todos os outros fatores devem ser baseados na sua renda. Os seus custos são a base da sua reserva de emergência, mas essa base tem que estar baseada no quanto você ganha. É porque se você gasta mais do que você ganha, tem alguma coisa errada aí nas suas contas. Ou seja, cada adicional de risco dos outros pontos que eu já citei é um pedaço maior da sua renda que deve ser direcionado para a sua reserva. Há um percentual maior da sua renda que vai para a reserva. É uma reserva maior do que você precisaria se não tivesse esses outros fatores te atrapalhando. A solteirona que é funcionária pública não precisa de ter a mesma reserva do mesmo tamanho que a reserva da empreendedora que tem 2 filhos. E esse valor, o montante final da sua reserva, varia da renda de cada um. Você não pode definir que vai guardar 10 mil reais por mês na sua reserva se você ganha 2 mil reais, é óbvio. Agora, se você ganha 25 mil reais por mês, talvez seja adequado investir 10 mil reais todos os meses lá na sua reserva até ela ficar completa. Conclusão disso tudo, não tem esse papo de que a sua reserva precisa ser 6 meses do seu salário. Isso depende muito da vida de cada um, quanto cada um ganha, quanto cada um gasta. Para alguns, 5 meses do salário já pode ser suficiente na reserva, porque a pessoa gasta muito pouco todos os meses, sobra dinheiro de salário sempre. Ela não tem nenhuma preocupação além dela mesma. Para outros, pode ser outro extremo. Pode ser necessário 16 meses do salário para garantir que o negócio vai ficar bem e que a família não vai entrar em pânico se as coisas derem errado. Tá, Lua, mas onde que eu vou deixar esse dinheiro? Reserva de emergência não é lugar para tentar ganhar dinheiro. Coloque isso na sua cabeça. Você precisa investir sua reserva em um lugar que seja seguro, ou seja, que tenha uma baixa volatilidade e você não possa perder dinheiro, e com alta liquidez, ou seja, que seja fácil para você tirar a grana. Então eu posso deixar na poupança, Luan? Não, né? Existem opções melhores que a poupança. Você pode investir a grana da sua reserva no Tesouro Selic, em fundos DI, em CDBs de liquidez diária, porque todos esses são investimentos seguros e com alta liquidez. São investimentos que possuem liquidez diária. Você consegue tirar o dinheiro no dia que você precisar. Não tem que ficar esperando. E se você não entendeu nada do que eu falei de Tesouro Selic, CDB, fundo DI, clica aqui que eu tenho um vídeo te explicando tudinho sobre renda fixa. Mas eu particularmente não gosto dessas opções para reserva de emergência. Porque na minha opinião, o dinheiro de uma reserva para emergências precisa estar disponível literalmente na hora, tem que estar na mão já.
E nesses investimentos você ainda vai ter que esperar um pouquinho, vai ter uma burocracia ali para você vender eles e pegar o dinheiro, para você liquidar eles. Por isso eu prefiro deixar a minha reserva de emergência em contas de bancos digitais, que em alguns casos também podem ficar rendendo. Por exemplo, se você simplesmente deixar a sua grana lá na Nuconta, ela vai estar rendendo 100% do CDI. E o seu dinheiro está lá, disponível para você usar na hora que quiser, sem burocracia nenhuma, está na sua conta do banco, é só pegar e usar, passar o cartão. Aliás, se você for uma pessoa que tem mais dinheiro, se o seu patrimônio for maior, se você tiver muita grana, é bom ter até mesmo uma parte da sua reserva de emergência em dinheiro em espécie. Porque se o mundo começar a acabar e por algum motivo bloquearem as suas contas, você pelo menos tem um dinheiro lá, um dinheiro vivo para usar nessa emergência. Tô sendo um pouco exagerado? Talvez, mas quando você tem muito dinheiro, qualquer segurança é pouca. Eu prefiro exagerada segurança do que chorar as perdas. E para ganhar o selo anti-mané, você precisa saber como vai juntar essa grana para reserva. E olha, você não precisa ter o dinheiro logo de cara. Você não precisa tirar 60 mil reais do bolso, botar na mesa e falar que é a sua reserva. Não, não é assim. O ideal é você poupar um pouquinho a cada mês. Só que aí nós temos outro problema, porque muitas pessoas, na hora que estão montando a sua reserva de emergência, desistem de investir para rentabilidade depois. Desistem de investimentos feitos para multiplicar o seu dinheiro mesmo, como ações, fundos imobiliários e afins. Porque em alguns casos, dependendo do tamanho dela, do quanto a pessoa vai conseguir poupar, do quanto ela ganha, a reserva de emergência pode demorar anos para ficar pronta. E aí você está praticamente deixando o seu dinheiro parado lá. A pessoa desanima totalmente de investir depois porque ela acha que investir é aquilo ali, de deixar o dinheiro parado e ele não render. Então, para evitar o que eu chamo de apatia da reserva de emergência, faz o seguinte: todo mês, ao invés de você colocar toda a grana que você poupou lá na reserva de emergência, investe também uma partezinha dessa grana em outros investimentos que você tem interesse, que você já tem estudado. Essa estratégia é um pouco mais arriscada, porque se você montar a sua reserva e começar a investir ao mesmo tempo, a sua reserva vai demorar mais tempo para ficar pronta, né? Porque vai ter menos dinheiro indo para ela, você vai estar dividindo os seus investimentos. E o jeito certo mesmo é primeiro você montar a sua reserva, depois que você tiver com ela pronta para te proteger, você começa a investir a sua grana. Porque se você precisar pegar um dinheiro emprestado com o banco, não vai ter investimento que supere aqueles juros lá não. Mas eu também sei que a maioria das pessoas não cumpre essa regra. Então, já que a maioria não cumpre, eu pelo menos estou te dando outra opção para você não chutar o balde de uma vez e desistir da reserva. Ou desistir de investir. E nunca se esqueça, imprevistos não acontecem, imprevistos acontecerão. E é a sua obrigação, especialmente se tiver algum dependente, se preparar para eles. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.